E hoje a gente vai falar sobre prisão de ventre, constipação. Será que prisão de ventre e constipação podem ser sintomas da APLV, da alergia à proteína do leite de vaca ou alergia a outros alimentos, né? É sempre uma dúvida. E o que acontece, gente? Falando um pouquinho sobre essa questão de prisão de ventre e constipação. Pelo consenso, né, de alergia alimentar, da ASBAI, né, tá disponível aí no Google para todo mundo ler e reler, é muito importante que todo mundo faça isso. Pelo consenso, né, o que os estudos de revisão mostram? Que dependendo do artigo, dependendo do estudo científico, tem estudos que a conclusão, né, que se chega é que constipação, prisão de ventre pode ser sintoma da alergia à proteína do leite de vaca, tem estudos que mostram que não, que constipação não estaria relacionado à alergia à proteína do leite de vaca. Agora eu vou falar um pouquinho da minha experiência, tá? Como nutricionista, especialista no atendimento de crianças com APLV e outras alergias alimentares, né? Que estou aí imergida nesse mundo há 4 anos, sendo mãe de uma criança alérgica também, de uma criança com APLV e outras alergias alimentares. Hoje já tolerante ao leite de vaca, à proteína da soja, que ele também reagiu, a proteína da carne de porco, que o meu filho também reagiu, e quase tolerante à proteína do cacau, que é o último alimento que ele reage, né? E hoje o meu trabalho é inteiro focado somente em crianças com alergia alimentar dentro do meu programa online de acompanhamento para crianças com alergia alimentar. Então, eu tenho dentro do meu programa de acompanhamento mais de 400 famílias, né? São 400 crianças com alergia a alimentos, 400 crianças com mecanismos imunológicos diferentes, então com IgE mediado, não mediado, mecanismos mistos, né? Sempre falo aqui com vocês em todas as aulas, né, a diferença desses mecanismos e dos sintomas que as crianças podem apresentar. São sintomas diversos, são sintomas que podem ser sintomas de pele, sintomas respiratórios, gastrointestinais, o grau de sensibilidade pode ser diferente, crianças de diversas idades, então eu acompanho muitas crianças. Pela minha prática clínica, o que eu já constatei? Que sim, algumas crianças apresentam constipação como sintoma da APLV, como sintoma de alguma alergia alimentar. É claro que a gente não pode encarar, né, só um quadro de constipação, quando a criança não apresenta outros sintomas, a criança é apenas uma criança constipada. O gastropediatra, né, o pediatra e gastropediatra tem que avaliar essa criança, porque é claro, gente, nem toda constipação vai ser sintoma de APLV, né? Então a gente vai ter que fazer algumas análises aí. Então, se é uma criança pequenininha que está em aleitamento materno exclusivo, o que é considerado constipação, né? Tem isso também. Ah, minha criança está com prisão de ventre, meu bebê está com constipado, ele não evacua todos os dias. No aleitamento materno, é importante a gente entender que é um tipo de alimento, né? Que o leite materno não é só alimento, ele também é medicamento, é aconchego, tem toda a parte emocional ali junto, né? Mãe e filho, mas é um alimento totalmente compatível com o corpinho da criança. Que eu sempre falo aqui com vocês, proteína do leite materno não causa reação alérgica na criança, né? Então são proteínas ali com peso molecular compatível, de fácil digestão. Então o leite materno, ele é muito bem absorvido pela criança, ele deixa ali pouco resíduo, né? O resíduo do alimento é o que vai formando o bolo fecal, o cocô, que vai sair ali pelo ânus da criança. Então o leite materno é muito bem absorvido. Então numa criança que está em aleitamento materno exclusivo, a criança pode ficar aí, né, alguns estudos já mostram, por incrível que pareça, até 7 dias sem evacuar, alguns estudos falam até 10 dias sem evacuar, né, estaria dentro do normal para a criança com aleitamento materno exclusivo, desde que
neste período a criança fique bem, né? Não tem ali desconforto intestinal, excesso de produção de gases, né? Irritabilidade. E na hora do momento de evacuar, o cocôzinho ele sai ali com um aspecto compatível com o aleitamento materno exclusivo, que seriam umas fezes mais líquidas, com alguns gruminhos ali de leite talhado. A coloração das fezes pode mudar um pouquinho, o mais normal, vamos dizer assim, é um amarelo mostarda, né? Mas pode variar um pouquinho ali para o verde, um marronzinho em algumas partes e fica ali um pouquinho oscilando, mas geralmente tende a ficar mais amarelo mostarda, mais líquida, com os gruminhos de leite talhado. Esse seria o cocôzinho normal. Então ficou até 7 dias sem evacuar, mas não apresentou dor. E quando fez o cocôzinho, não chorou, também fez o cocôzinho de forma normal. Gente, a força, né, a criança fazer uma forcinha para o cocô sair, isso é normal, né? Ela está aprendendo ali a controlar o esfíncter. O esfíncter é a portinha, né, que tem ali no finalzinho do trato gastrointestinal, que abre para esse cocô sair. Muitas crianças, né, aquela sensação do cocôzinho tá saindo ali causa um desconforto, um estranhamento. Então, aquilo ali para elas pode ser estranho, elas podem fazer essa força. Então, fazer essa forcinha para o cocô sair não quer dizer que tenha nada errado. Tá? O que não pode é a criança ter muita dor, né? Se chorar, contorcer, e aí o cocô não sair com uma aparência que seria o normal para o tipo de alimentação que a criança está tomando. Se a criança está em uso de fórmula exclusiva, né? Uma fórmula hipoalergênica, a gente está falando aqui de crianças com APLV, com alergia alimentar, esse cocôzinho ele tende a ficar um pouquinho mais consistente, porque a fórmula, né, ela não é tão bem absorvida quanto o leite materno e dá um pouquinho mais de resíduo, né? Tem algumas partes ali que não vão ser tão bem absorvidas, então forma um pouquinho mais de consistência ali nas fezes. Para a criança que está em uso de fórmula, aí esse tempo de não fazer cocô, né, ele já muda um pouquinho. Então, o normal para uma criança que tem uso aí, faz uso de fórmula, seria quase que evacuar todo dia, né? No máximo um dia sim, um dia não, lembrando, estaria dentro do normal se a criança não sente dor, não sente desconforto, nem no período que não está evacuando, nem naquele momento que ela evacua. Tá? Então, ainda seria dentro do normal e as fezes um pouquinho mais consistentes que fezes de leite materno. Passou disso, gente, e aí, ok, vamos falar da terceira criança, que é a criança maior, a criança já acima de 6 meses, que já começou a introdução ali de alimentos sólidos, né, está em processo de introdução alimentar. Lembrando, sempre reforço aqui com vocês, processo de introdução alimentar pode começar aos 6 meses, vai depender de uma série ali de fatores, né, os sinais de prontidão, no caso da criança alérgica, se ela está estabilizada, isso é muito importante, e a forma correta de se fazer essa introdução alimentar da criança alérgica, que vários pontos são iguais à criança não alérgica, mas alguns pontos, gente, são específicos e tem que ser específico, porque a criança APLV é uma criança que tem alergia a alimentos. O sistema imunológico, o sistema de defesa, reage mais do que o normal, ele é hiperreativo para proteínas alimentares. Então, a gente tem que ter muito cuidado, fazer tudo com muita orientação, com muita segurança nesse processo de introdução alimentar, porque neste momento a gente pode ali descobrir outras alergias, ou se a gente atropela o processo, faz no momento que a criança não está preparada, ou faz de uma forma extremamente equivocada, o que pode acontecer? A criança pode começar a fazer reação alérgica a outras proteínas alimentares. Então, eu sempre reforço isso aqui para vocês, né? A importância de se fazer todo esse processo com segurança, com informação, porque é diferente. É diferente, tem que ser diferente para a segurança da criança alérgica. Tá? Então, se é uma criança que já está nesse processo de introdução alimentar, o cocô muda, e muda muito. E o que acontece? Esses alimentos, gente, já tem muito mais resíduo. Tem fibras alimentares, né? Vai ter uma grande parte ali do alimento que, a princípio, não vai ser absorvida. Então, ele vai sofrer um processo de digestão
e vai formar um bolo fecal maior, vai ter mais resíduo, vai ter mais sobra desse alimento que não vai ser absorvido pelo corpinho da criança, aumenta o bolo fecal, aumenta a quantidade de produção de cocô da criança. E nessa mudança bruta, né, abrupta assim, de consistência, vai do líquido para alimentos já bastante sólidos, por mais que ele seja bem cozidinho, por mais que ele seja amassado, não liquidificado e não peneirado. Sempre reforço isso aqui com vocês, porque a criança precisa ter contato ali com uns pedacinhos para começar a aprender a mastigar, né, e fortalecer maxilar. Então, aquilo ali muda muito a consistência do cocô e, dependendo da criança, o intestino vai sentir muito, vai ficar muito sensível a essa mudança de consistência. E ele pode tender a prender mais, pode gerar aí muitas vezes, nesse momento, uma prisão de ventre real, uma prisão de ventre mesmo, uma constipação intestinal. Tá? Então, quando acontece a constipação neste processo, aí é um pouquinho diferente de quando acontece a constipação nas crianças em aleitamento materno e em uso de fórmula. Porque quando acontece, gente, a constipação nas crianças em uso de fórmula e em aleitamento materno, que são a PLV, a gente tem uma maior clareza que essa constipação pode ser o quê? Sintoma de reação alérgica. Na grande maioria dos casos, né, a gente melhorando esse sintoma, estabilizando a criança, fazendo o meu passo a passo do processo seguro de estabilização, fazendo a revisão de tudo que tem que ser feito na alimentação e no processo do dia a dia, a criança estabiliza dos sintomas que ela apresenta, sejam sintomas de pele, associados ou não com gastrointestinal, associados ou não com reações respiratórias. A criança estabilizou, o trânsito intestinal, essa constipação, ela normaliza. Tá? Então, na grande maioria dos casos, quando a criança apresenta essa constipação que está ligada à PLV, a gente fazendo o processo correto, desinflamando essa criança, estabilizando essa criança, fazendo com que essa criança não entre em reação alérgica, a constipação, a prisão de ventre vai melhorar, vai solucionar, sem qualquer necessidade de medicamento. Agora, quando a gente faz todo o processo, né, geralmente a criança não apresenta só constipação, ela apresenta outros sintomas também. Então, a gente faz todo o processo certinho. Regulariza a dieta, seja dieta materna, seja pela troca da fórmula, né? A criança estabilizou, desinflamou, parou de ter reações. E essa constipação não melhora, ela continua tendo esse problema de constipação, né? Pode apresentaria às vezes um quadro de disquesia. Isso tem que ser tratado com um pediatra, um gastropediatra, em poucos casos, pode ser necessário o uso de algum medicamento ali para ajudar esse trânsito intestinal por algum tempo, tá? Pode ser até uma imaturidade mesmo, né, do sistema do trato gastrointestinal. Então, o intestino não vai fazer o peristaltismo, que é o movimento ali que empurra aquele cocôzinho para sair do corpo. Então, poucos casos, gente, em alguns casos muito pontuais, né, onde a gente estabilizou a criança está sem sintomas, os outros sintomas estão extremamente estabilizados, ela não apresenta mais. E a constipação não melhorou, a criança ainda continua apresentando excesso de produção de gases, muito desconforto, dias e dias sem evacuar, apresentando dor para evacuar, aí tem que fazer o tratamento com medicamento, com pediatra ou gastropediatra, tá? Agora, se a criança está já na introdução de alimentos, grandes chances dessa constipação ser causada pela mudança na consistência da alimentação. Então, o primeiro passo é a gente organizar essa introdução alimentar, organizar essa alimentação. Então, com uma alimentação mais laxativa, a questão, gente, muito importante, água, ingestão de água. A criança começa a comer comidinha, começa a comer alimentos, tem que entrar com água. Até 6 meses, aleitamento materno exclusivo não precisa de água. Se a criança está em uso de fórmula até 6 meses,
Se ela urina de forma normal, o xixizinho não está muito concentrado, não está muito amarelo, tem casos que nem precisa de água, mas dependendo, né, com fórmula, se o xixi está muito concentradinho, a gente até pode entrar com água aí nos intervalos, mas entrou com alimentação, tem que entrar com água nos intervalos, tá? É obrigatório. E a gente sabe que dependendo da criança, a aceitação de líquido, a aceitação de água, tá, gente? Não é suco, não. Suco a gente evita, né? Já falei isso aqui para vocês várias vezes. Suco a gente oferece um pouquinho acima de 2 anos, antes disso é a fruta mesmo, porque tem mais fibra, a gente não concentra tanto açúcar, porque quando a gente vai fazer suco, a gente destrói um pouco as fibras ali da fruta e a gente concentra, né, vai usar mais frutas, então tem uma concentração grande de açúcar. A gente não quer fazer isso com a criança, porque os estudos já mostram que esse hábito aumenta a chance da criança no futuro desenvolver algumas doenças, como diabetes, obesidade, e algumas outras doenças aí ligadas também a um má consumo, um excesso de consumo de açúcares, tá? Vai puxar aquela criança para sempre querer um paladar com mais açúcar, sempre querer um paladar com mais açúcar. Ela não vai ficando satisfeita com pouco açúcar, açúcares naturais, e ela vai querendo mais e mais e mais e mais e mais. A gente pode causar um distúrbio aí. Então, a gente evita sucos, é água, água, água que eu tô falando, tá bom? Então, a gente começa a introduzir água aí nos intervalos. E isso é muito importante. E tem muitas famílias que têm dificuldade, ou não oferecem, não sabem, ou esquecem, ou a criança tem mais dificuldade mesmo de aceitar essa água. Mas o que a gente não pode deixar é desistir, né? O tempo inteiro tem que estar ali, ó. Igual eu fico aqui com meu copinho de água, eu olho para ele, um golinho que seja, mas toda hora. Então, as crianças que têm mais dificuldade, aí a família tem que ficar mais em cima ainda, toda hora oferecer um pouquinho de água. Copinho de transição, um copo normal, tá? Se a criança aceitar primeiro ali na colherzinha, então você vai tentando algumas formas, muda o copo, bebe junto, dê exemplo, mostre para ela que aquilo, né, de beber, né, gente, porque às vezes a criança só conhece o alimento ali via seio materno ou via mamadeira, não está entendendo que o que está ali naquele copo é de bebê, a gente tem que mostrar, a gente tem que dar o exemplo, o tempo inteiro eu falo isso com vocês. E muitas vezes, gente, fazendo essas adequações, e usando, né, o truquezinho aí de entrar primeiro com alimentos mais laxativos, ajuda e a criança regulariza esse intestino, tá? Então, água e alimentos mais laxativos. Isso é muito importante. Tem alguns outros truquezinhos com algumas águas com fibras que a gente pode usar também quando essa constipação ela fica mais persistente, mais presente por mais tempo, para a gente tentar evitar ao máximo o uso de medicamentos, e eu tenho conseguido bons resultados também dessas águas com mais fibra no dia a dia aí da criança, fazendo melhorar bastante esse intestino. Tem a dica também do azeite em cima dos alimentos, que também ajuda no trânsito intestinal, tá? Mas fazendo tudo isso, né? Mesmo assim, não solucionando, o que a gente tem que pensar? Primeira coisa, que essa criança, ela pode estar ali ainda fazendo reação alérgica, ainda não estar totalmente estabilizada. Então, a gente tem que rever aí a dieta e o controle do dia a dia que está sendo feito, passar um pente fino, para ver se identifica ali algum contato com a proteína do leite de vaca ou alguma outra proteína que a criança possa apresentar reação alérgica, tá? Isso é muito importante. Fazendo esse pente fino, não tem nada, e os outros sintomas da criança continuam estabilizados, aí, gente, tem que fazer o tratamento realmente para constipação. Por quê? Se essa criança fica muito tempo sem evacuar, se está ali com desconforto, com dor, quando evacua, faz muita força, chora, e esse cocô ele começa a sair muito ressecado, né? Às vezes sai até um pouquinho ali de bisnaguinha, mas uma parte já está muito empelotadinho, começando a formar as bolinhas, ou já sai um cocô de bolinha, que a gente chama de fezes caprinas, que são várias bolinhas mais durinhas ali. Gente, isso é cocô ressecado, isso é intestino ressecado, tá? Então, a gente primeiro, nunca pensar em remédio primeiro. Se a criança é acima de 6 meses, já está em introdução, a gente vai reforçar o consumo de água e fazer a organização da dieta, como eu falei aqui com vocês. Fez isso tudo, isso tá ok, ainda assim não melhorou o quadro,
tem que entrar em contato com o pediatra ou gastropediatra que está fazendo acompanhamento para ver se realmente vai entrar com medicação. Porque se a gente deixa esse ciclo continuar, cada vez mais a criança vai sentir mais dor, cada vez mais ela vai prender aquele cocô ali dentro mesmo, porque na hora que ele sai ele tá duro, ele causa dor. Às vezes na saída ali desse cocô, a gente pode até dar fissura anal, volta a ter sangramento, mas às vezes não é nem por conta de uma inflamação, é por conta mesmo da espessura ali, da rigidez desse cocôzinho que ao passar pelo ânus, que é uma pele muito fininha do bebê e da criança, chega a rasgar mesmo, e aí dá sangramento, tá? E esse cocô que vai ficando ali dentro, gente, o cocô que fica ali, o que acontece com ele dentro do intestino? O intestino vai puxando a água dele, cada vez ele vai ficando mais seco, ele vai virando como se fosse uma pedra mesmo, que a gente chama de fecaloma. As bactérias vão agindo ali, vão produzindo substâncias tóxicas para esse corpinho da criança, vai dando gases, mais dor, mais desconforto, mais irritabilidade, e aquilo ali pode ficar tão duro que pode realmente parar ali no intestino, e aí as fezes vão descendo, não vão conseguindo sair. Aquilo ali vai aumentando no final do intestino da criança, pode até ter um risco em situações obviamente muito mais graves de ter um rompimento de intestino ali. Nossa, e aí imagina, né, esse intestino rompendo ali para dentro do corpinho da criança, vão fezes, bactérias, tudo ali para dentro da cavidade abdominal da criança e um risco de infecção altíssimo, né? Não, tem um risco maior. Então isso tem que ser tratado. A gente não pode arrastar esse quadro sem acompanhamento. Então tem que ter acompanhamento nutricional especializado para avaliar como é que está a dieta e tem que ter acompanhamento médico especializado para não deixar, gente, esse quadro ele se prolongar demais, porque senão o efeito pode ser grave para a criança. E uma outra questão, tá, meninas? Muito importante. A criança que está em aleitamento materno, a dieta da mãe influencia também, tá? No trânsito intestinal da criança. Então, se a mãe tem uma dieta pobre em fibras, pobre em água, a criança tende a ter esse intestino mais preso também. Se a mãe melhora a ingestão de água, melhora o aporte de fibras, tem uma alimentação mais laxativa, tende a melhorar um pouquinho também o intestino dessa criança, isso é muito importante. Eu sempre falo aqui com vocês o quanto é importante esse vínculo mãe e filho, né? O quanto isso faz a diferença. E, gente, eu vou falar muito sobre isso e muito mais dicas, com muito mais riqueza de detalhes no nosso workshop que está chegando, tá quase dia 13, agora já está aí na beiradinha. Daqui a uma semana a gente começa o nosso workshop gratuito online, Jornada da Mãe APLV do Diagnóstico à Cura. Tá lindo, já gravei algumas aulas para vocês, tô fazendo tudo com muito carinho, muito embasamento científico, com muitas dicas práticas para vocês conseguirem estabilizar, parar os sintomas da alergia nas crianças de vocês em até 6 semanas, com método natural e ainda conseguindo economizar aí até 80% no tratamento. E vale para todo mundo, crianças de todas as idades, então bebês, crianças menores, crianças maiores, crianças IgE mediadas que fazem placa vermelha, né, que é urticária e angioedema, para criança mista, que faz aí dermatite, esofagite eosinofílica, asma, e para criança que faz sintoma respiratório e gastrointestinal também. Vale para quem ainda não tem certeza do diagnóstico, vocês vão aprender ali como funciona esse processo, né? Como que o médico realmente vai conseguir fechar de forma assertiva e correta esse diagnóstico. Vou falar do passo a passo lá do TPO para vocês. Inclusive esse processo, gente, vale para quem já tem diagnóstico da PLV e está suspeitando aí que a criança está reagindo a outros alimentos. Vou falar como que a gente faz o processo para descobrir isso, tá? Isso é muito importante, porque é o que eu sempre falo, criança PLV, ela pode ser só a PLV, mas ela pode fazer reação alérgica a alguns outros alimentos. Então, às vezes, a gente fica patinando aí no tratamento, porque está tirando leite e derivados, ok, mas tem outra proteína ali causando sintomas na criança. Então é muito importante que vocês entendam esse processo e saibam como identificar. Vou falar tudo isso lá no workshop também. Vou dar dica de cardápios, né, de como montar aí uma dieta de qualidade para a mãe que está em aleitamento para a criança. Vou falar de fórmulas infantis hipoalergênicas para as mamães aí que fazem o uso de fórmula juntamente com o aleitamento materno ou de forma exclusiva.
a importância de se fazer a evolução nas fórmulas, né? Vou dar passo a passo, detalhes, vou falar com riqueza, gente, exatamente como é esse caminho. Desde o início ali dos sintomas, passando pelo correto fechamento do diagnóstico e fazendo o caminho seguro até a cura. Então isso é muito importante. Vou falar sobre cura, chances de cura, quando ela acontece, como ela acontece, né? Lembrando que profissional nenhum cura criança HPLV, profissional nenhum cura alergia alimentar. A gente faz o correto tratamento, que é dieta e cuidados do dia a dia. Na medida que a criança tem sintomas ali mais graves, né? A gente faz ali, o médico vai fazer o tratamento dos sintomas, mas não é tratar sintoma que é tratamento da PLV. O tratamento é a dieta de exclusão e os cuidados do dia a dia para que a criança tenha uma vida de qualidade, ganhe peso de forma normal, tenha saúde, não tenha dor, cresça e se desenvolva bem, que é plenamente possível, via aleitamento materno, via fórmula, quando é o caso, e comendo comidinha, tá? A gente fazendo tudo certinho, gente, a criança vive normalmente. É claro, fácil não é. A gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita informação e o tempo inteiro ali, né, tentando ali controlar as coisas que podem acontecer para que a criança não entre em contato com a proteína. Mas a criança consegue ter uma vida plena, normal, feliz, se desenvolvendo super bem, mantendo esses cuidados. Tá? Isso é muito importante. O nosso papel como pais e mães de crianças com HPLV, né, como também sou, é aprender tudo isso, ter acesso a essas informações para que a gente consiga fazer o melhor para os nossos filhos. E com certeza mantê-los longe da reação, até que o sistema imunológico deles amadureça. E isso vai acontecer de forma espontânea, cada criança a seu tempo, né? E a gente sabe que a grande maioria das crianças vão adquirir a tolerância, vão se curar da alergia ainda ali nos primeiros anos de vida. O que a gente tem que fazer, que eu sempre falo, gente, o tratamento da alergia alimentar está nas suas mãos, na sua. Tá? Não é do profissional. O profissional está ali para te auxiliar, para te instruir, para te direcionar o caminho. Mas o tratamento é dieta e dia a dia. Então, quem faz o tratamento e quem tem que garantir ali a saúde e a qualidade de vida é a família. Então, para isso, vocês têm que aprender, vocês têm que ter acesso às informações. Não é uma coisa intuitiva, né? Ah, tira leite derivados da dieta. Ó, que simples. Alguém realmente conseguiu trazer toda a paz, qualidade de vida, tudo melhorar só com essa frase? É muito difícil, porque tratamento é muito mais do que só tire leite e derivados da dieta. Tem várias minúcias, tem vários detalhes e por isso a importância de médico especializado e nutricionista especializado no tratamento das alergias alimentares acompanharem vocês. Eu falo que é uma equipe mínima, o ideal, né, dependendo aí do caso, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, equipe multidisciplinar, é sucesso, é tudo de bom no tratamento, né, da alergia alimentar. Mas o mínimo que vocês têm que ter um médico especializado e um nutricionista especializado no tratamento das alergias alimentares. Gente, isso faz toda a diferença. Tem hora que eu fico vendo aqui, ah, Juliana, mais isso, mais aquilo. Pensa aí comigo na vida, tudo que você já gastou de tempo, né? Porque eu falo que o bem mais precioso da mãe, além da criança, né? Que é o amor das nossas vidas, mas o bem mais precioso de mãe é tempo, gente. Mãe não tem tempo a perder. E pensa aí comigo quanto tempo a gente acaba perdendo aí nas internets da vida, entra no Facebook, entra no Instagram, vai ali viajando no Google, no YouTube, o tempo que a gente perde. Né? Então vamos focar esse tempo. Hoje quem precisa do seu tempo é a saúde do seu filho. Foca esse tempo para aprender. Então não basta também se inscrever no workshop. Tem que participar. Eu fiz aulas bem curtinhas, bem resumidas, com muita informação concentrada, porque eu sei que ninguém tem tempo a perder. Mas tem que se dedicar a entender e aprender. Isso é muito importante e isso faz a diferença. Tá? Então dedique seu tempo para o seu filho, vai fazer total diferença e conte comigo, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu estou dando aqui os meus 150%, trabalhando sábado, domingo, feriado para vocês. Venho aqui todo dia para tentar passar o máximo de informação, mas não adianta eu querer, vocês têm que querer, têm que aprender e aplicar o processo.
né? Isso vai fazer a diferença, né? Por mais que eu fale aqui, não adianta eu falar um monte, o médico falar um monte, se a família não realmente, né, não tem esse suporte e não aplica o que deve ser aplicado, tá bom? Então, bora aqui para as perguntas de vocês. Bom dia, meu bebê não está fazendo cocô, só faz se eu estimular. Mama, né, o peito, não está fazendo cocô, só estimulando. Maria Aparecida, então eu dei já algumas dicas aqui. Primeira coisa, melhorar, como é que está a sua alimentação? Tá uma alimentação aí rica em fibras, como é que está a quantidade de água que você está bebendo? Esse é o primeiro ponto que a gente deve observar, tá? Segundo ponto, não está fazendo cocô em aleitamento materno, eu falei aqui no início da aula, o que é esperado, o que não é, o que estaria dentro do normal, o que não estaria dentro do normal, tá? Isso tem que ser avaliado também. Então, às vezes a gente fica querendo que um bebê em aleitamento materno evacue todos os dias e não é o que vai acontecer com o bebê, né? Ele estando bem, tá tudo bem ele evacuar aí de 2 em 2, 3 em 3, 4 em 4, como os estudos falam, até de 7 em 7 dias, se ele estiver clinicamente bem. Então, é uma realidade para aleitamento materno exclusivo, tá bom? Agora, se realmente aí esse tempo ele tá com desconforto, tá com excesso de produção de gases e quando faz, chora muito, o cocôzinho não tá dentro do normal, aí tem que passar ali pela avaliação do pediatra ou gastropediatra para ver o que está acontecendo, tá? Outra coisa, gente, cuidado com essa questão de uso de supositório. O supositório, né, que aquele, dependendo, ele tem uma cápsulazinha com medicamento, vai com laxante junto, que introduz um pouquinho ali no ânus da criança, a criança já está com uma associação ali de dor ao evacuar, que aquele cocô está trazendo dor para ela. E aí, o ânus da criança, do bebezinho, é super pequenininho, super delicado. É lógico que vai ser um supositório para a idade, mas mesmo assim, toda hora ficar introduzindo o supositório, você pode causar um trauma maior ainda ali naquela região e causar um efeito contrário. A criança, né, pelo trauma causado ali na região, porque acaba que vai machucando também, ela vai tender o quê? A prender ainda mais. Então, não é esse o tratamento. Tá? Converse com o médico vai avaliar e vai te orientar aí o que deve ser usado, mas não é o supositório, tá? Os médicos, os bons médicos, inclusive, evitam ao máximo essa questão, tem outros recursos que eles utilizam. A Cristina perguntando aqui, nutricionista passou suco e água de coco, minha bebê tem 7 meses e é APLV? Ai, Nutri, colega, não me faz passar vergonha. Ó, Senhor, estou com receio de seguir essa orientação. Que bom, não siga. Água de coco é indicado para PLV? Não é nem a questão de água de coco é indicado para PLV, gente. A água de coco, ela vai ser muito próxima ali a um suco, porque é uma água rica ali em sais minerais, ok, mas tem açúcar também, tem o açúcar do coco ali. E ela vai ser muito próxima a um suco. Então, o que acontece, gente? Tem um aporte maior ali de açúcar, que é o que a gente não recomenda, né? Que se faça com a criança até 2 anos. E também, gente, a questão do suco aí, né? A gente tem que oferecer a fruta para que a criança ela tenha o costume de comer a fruta e oferecer água, para que a criança tenha o hábito de beber água. Porque isso aqui, o que acontece, né? Uma Nutri fazendo isso, Senhor Jesus, corre, tá? O que vai acontecer? A criança só vai acostumar a comer fruta em suco, e aí vai querer cada vez mais açúcar nesse suco, vai começar a adoçar o suco, esse suco tá azedo, esse suco tá isso, não vou querer, não come fruta e não toma água. É hábito, gente. Introdução alimentar, a gente tá ali colocando bons hábitos de alimentação na criança. Então, por isso que a gente já não pode começar errado. Se a gente começa com suco, além das questões que eu já falei aqui com vocês, que os estudos mostram que aumenta risco para doenças, porque a gente diminui fibra e concentra açúcar, olha o hábito que você está criando na sua criança, de não beber água e de não comer fruta. É isso que a gente quer? Não. É uma criança alérgica? Mas é uma criança. A gente precisa fazer todo o processo para criar bons hábitos alimentares nela, tá? E protegê-la aí de outras doenças futuras, porque grandes chances que a alergia se cure.
né? Que a criança chegue até a tolerância. Mas e aí? O que foi feito dessa introdução alimentar dela? A gente não pode pensar num lado e esquecer do outro. É uma criança que está começando a comer, ela precisa aprender a comer da forma correta. Então, se você faz um processo de introdução, se você apresenta os alimentos para ela de uma forma que não é o mais adequado, ela vai carregar isso para o resto da vida. A Karen falando aqui que tentou leite de soja, prendeu o intestino e aí foi para o de amêndoas. Gente, o que a gente tem que entender também é que nem toda constipação é reação alérgica, tá? Eu falei isso com vocês aqui no início da aula. A gente tem que ver como é que tá aí a alimentação, em termos de fibra, né, hidratação, isso faz toda a diferença. E tem reações adversas. Então, por exemplo, tubérculos e alguns cereais tendem a prender mais o intestino. E aí, em compensação, algumas frutas e alguns legumes mais fibrosos, principalmente quando dá para comer com a água, tendem a liberar mais esse intestino. Então, a gente tem que o tempo inteiro equilíbrio, né? E se a criança tende a ser uma criança que tem o intestino já mais para o, né, pro diarreico, a gente vai controlar um pouquinho mais com alimentos que prendem um pouco mais. Se é o contrário, a gente inverte. O tempo inteiro é equilíbrio, mas a gente tem que garantir que a criança esteja estabilizada para saber se essa constipação não é sintoma. Se é uma constipação ali por alguma outra questão né, de alimentar ou se é uma constipação mesmo patogênica ali que tem que ser tratada, uma disquesia que tem que ser tratado, tá? Então tem que fazer o passo a passo aí também, tudo é passo a passo, né, gente, de investigação. Aí a Maria Aparecida está falando aqui, bebê só no peito, faz muita força, a pediatra que mandou estimular. Ah, tá, eu falei do supositório, né? Eu falei do supositório, mas essa estimulação também, a gente tem que ter muito cuidado, né? Que ficar fazendo massagenzinha anal ali toda vez isso, então tem que investigar o que está acontecendo melhor, tá bom? E essa força, como eu falei, é normal a criança fazer uma força para evacuar, o que não pode é ela urrar de dor, de desconforto, aí tá fora do normal, né? E a Geise perguntando aqui, ó, meu bebê de 6 meses, a PLV, reage a outros alimentos. Venho percebendo todas as vezes que quando como carne, o cocô sai com mais muco. Opa, o que aconteceu ali, gente? Peraí, pessoal, só um minutinho que é minha bateria aqui. Opa. Desculpa. Ao vivo é assim, né? A bateria começou a cair aqui do Insta, pessoal. Só fui ligar ali o carregador. Pronto. E aí ela começou a perceber que sempre quando come alguns alimentos, o cocôzinho enche mais de muco. A gente tem que lembrar que só muco, se for só um muco isolado, a princípio a gente observa, porque pode ser que não seja nada, uma adaptação, enfim. Mas se começarem realmente a aparecer outros sintomas, pode ser que a criança esteja reagindo. Então tem que ter um médico nutricionista aí do seu lado para te acompanhar nesse momento, tá, gente? Não é porque deu um pouquinho de muco, reagiu, corta o alimento. Não é assim. Calma, a gente tem que ter um nível aí de acompanhamento para entender o que realmente é reação alérgica, o que não é. Tá? Nem tudo é reação alérgica também, tá, meninas? E tem as reações adversas também aos alimentos. Vamos ver aqui, vou ver um pouquinho do Insta hoje. Uau, que delícia, um monte de perguntas. Gente, muito importante, eu estou tentando fazer a minha parte aqui ao máximo para ajudar vocês no tempo que eu tenho, né? Que eu tiro realmente aqui do meu dia a dia para vir aqui conversar. E eu peço muito a ajuda de vocês para compartilhar também essas informações com as outras mamães, outras famílias que estão aí precisando, passando cada perrengue, né? Porque só quem é mãe de APLV, de alérgico alimentar, como nós somos, sabemos aí o quanto sem informação é tudo muito mais difícil. Então compartilhem, tem esse aviãozinho aqui, ó, clica nele, vai aparecer a sua lista de contatos. Se tem outra família, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, uma tia de criança com alergia alimentar, mande a live para eles. O link, gente, para fazer a inscrição do workshop tá aqui na bio do meu Insta, clica lá no meu nome, vai aparecer ali o meu perfil, tem uma linha em azul, que é o link, clica lá, o primeiro retângulo
tá lá para você fazer sua inscrição gratuita, né, no workshop. Tem que colocar seu e-mail, porque você vai receber tudo por e-mail. Começa no dia 13 de julho, tá? A gente vai ter 4 aulas online e lives, aulas ao vivo exclusivas para quem tiver cadastrado. Não vai passar aqui no Insta, não vai passar no YouTube, não vai passar no Facebook. Vai ser um link exclusivo para quem tiver cadastrado. Então, por isso que eu tô falando, se cadastrem, não percam essa oportunidade e podem mandar os links aí nos grupos que vocês participam, de Facebook, WhatsApp, de mães de alérgicos, chama todo mundo. Eu sempre abro um post aqui com o tema da aula, marca o arroba lá das outras mamães, porque informação transforma. Como que eu sei? Eu só consegui fazer o meu filho ficar bem, voltar a ganhar peso, se desenvolver bem, parar de chorar, parar de ter reação respiratória, reação de pele e reação gastrointestinal quando eu fui buscar a informação. Né? Enquanto eu fiquei escutando, tira leite e derivados da dieta, tira leite e derivados da dieta, eu não consegui resolver. E eu tinha certeza que não era só isso, que tinha muito mais por trás. Então, estudando, né, aplicando no meu filho, algumas coisas dando certo, algumas coisas dando errado. Enfim, eu consegui entender esse passo a passo do processo de estabilização. E eu vou falar sobre ele lá no workshop para vocês. Então, traga todo mundo, porque de verdade isso salva vidas, né? Porque a gente sabe que a alergia ela pode trazer consequências graves, salva estado emocional, psicológico de mãe, salva famílias. Eu já tive muitas mamães aí dentro do meu programa que vieram me falar, Juliana, você salvou meu casamento, você salvou a minha sanidade mental, eu estava à beira aí de uma depressão, eu já não aguentava mais, a minha cabeça parecia que ia explodir, todos os dias para mim estavam assim realmente muito difíceis e realmente veio a informação, a criança melhorou, a mãe começou a entender, a família começou a entender o que eles deveriam fazer, né, para que tudo ficasse mais leve dentro ali do eixo. E a vida muda, gente, e a vida muda. Por isso que, né, por ter passado isso na pele, eu sempre venho aqui com vocês conversar ao máximo. Então, bora aqui para as perguntas. Vamos lá. A Josi perguntando aqui, bom dia, Ju, minha bebê APLV, ela reage a traços, aleitamento materno, faço a dieta, quando eu reinserir traços? Olha, geralmente, gente, a gente espera uns mesezinhos aí estabilizado, né? A grande maioria, para fazer o teste, para ver se realmente a criança estava reagindo a traços ou não, ou se ela já não reage mais, né? Precisa de um tempinho estabilizado. Tem que estabilizar primeiro e manter um tempinho assim. A Zayane falando que o filho tem dermatite, alergia à proteína do leite e ovo. A Erlane perguntando, doutora, minha filha tem muita constipação, ela faz uso de fórmula, tem 1 aninho, ainda mama. Exclui tudo de leite e derivados e mesmo assim ainda sofre com constipação. Então, Erlane, eu dei várias dicas aqui, né? Primeira coisa, fazer o passo a passo da estabilização, vou falar sobre ele lá no workshop e fazer a revisão aí da dieta do dia a dia para ver se realmente ela não está em contato com a proteína do leite de vaca. Depois investigar se possivelmente ela possa estar reagindo a outra proteína alimentar, vou falar sobre isso lá no workshop. Depois, né, e aí, nem depois, já em conjunto, como é que está a ingestão de água, como é que está essa questão aí de alimentos mais laxativos, né, isso é importante, deixar a dieta dela mais laxativa e mais hidratada. A Aline falando, a minha bebê tem choro no fim do dia, não sei se é reação, porque sempre na mesma hora, acabo tendo que dar remédio para cólica. Aline, antes disso, deixa eu te dar uma dica, né? Faz massagenzinha abdominal nela. Às vezes é um pouquinho ali de gases preso, né? O intestino ainda muito novinho, muito sensível, que não está conseguindo eliminar aqueles gases. Faz uma leve massagenzinha ali no abdômen para ver se é um pouquinho de gases, se você consegue tirar sem o tempo inteiro ficar dando remédio, gente. Porque o que acontece? Se a bebê
tempo inteiro está apresentando dor, excesso de produção de gases, desconforto, não dá para viver uma vida, né, um tempo ali que seja, só dando remédio. O que a gente precisa fazer? Entender o processo, entender como faz a dieta e os cuidados do dia a dia, na medida do grau de sensibilidade da criança, para tirar o que está causando isso. Isso é importante, tá? Vou falar muito sobre isso no workshop. A gente tira a causa. Ficar tratando os sintomas, isso não é certo, porque a gente entope a criança de medicamento, né? E olha lá os efeitos colaterais da medicação, gente. Todo medicamento tem efeito colateral. Então, é claro, está em reação, está em dor, desde que o médico prescreva, vai entrar com o medicamento naquele momento. Mas não é isso o tratamento das alergias, né? A gente tem que fazer a dieta e os cuidados do dia a dia de forma correta para retirar a causa. A gente não pode só ficar tratando o sintoma, né? Isso é errado. Isso vai trazer repercussões graves aí para a saúde e para a vida da criança. Cuidado com isso. Por isso é tão importante aprender a fazer o correto tratamento. A Ana falando aqui, né, além de não ser fácil, altera a dinâmica familiar, com certeza. É o que eu falo, tirar leite e derivados da dieta não é simplesmente tirar leite e derivados da dieta, né? Influencia na nossa parte familiar, social, emocional. Qualquer alteração, gente, que prive, principalmente dependendo aí do grau de sensibilidade da criança, pode ser necessário no momento aí do tratamento uma maior exclusão social, né? Infelizmente, dependendo do grau de sensibilidade da criança, naquele momento requer, porque vai depender como a criança reage. Então, eu falo que a pandemia está salvando aí muitas crianças de muitas reações alérgicas, porque está todo mundo mais dentro de casa, com menos contato aí em locais que possam ter proteína, com pessoas que possam ter a proteína na mão, enfim. Acontece, né? Mas é um processo, gente. O tratamento das alergias, ele não é estagnado, né? Isso que eu sempre falo com vocês. E, inclusive, vou falar sobre isso lá no workshop, porque tem muita família que está com a criança aí já estabilizada, longe dos sintomas, mas está aí parada no tratamento. Completamente parada na introdução alimentar, na evolução da fórmula. E aí? Como que evolui? Né? A criança está evoluindo, a criança está crescendo, está se desenvolvendo. Como que evolui esse tratamento? Como evolui essa dieta? Isso é muito importante também, com segurança, né? A Karine falou que, Karine, eu falei aqui da quantidade de evacuações que seriam normais, não pela idade aí de 12 meses, já está com comidinha, né? Então, a princípio, gente, pelo menos uma vez todo dia. Criança que já está em introdução alimentar, pelo menos todo dia. Né? Uma vez a cada dia, pelo menos. Pode até evacuar mais vezes, não tem problema. Mas, pelo menos uma vez ao dia seria o normal. Gente, a inscrição aqui, ó, no link, tá? Inscreve no link da bio. Clica lá no meu nome, tem uma frase em azul, clica nele, é o primeiro retângulozinho. Tem lá para vocês se inscreverem gratuitamente. Oi, Karine, bem-vinda. Então, eu tô fazendo uma maratona de aulas ao vivo. Eu já fiz aí, nossa, acho que 15 aulas para vocês, né? Tô fazendo às 10 horas da manhã, tá bom? Eu deixo aqui um pouquinho o tempo gravado, depois elas vão sair do ar, tá, gente? Elas vão sair, então aproveitem. E tem essa semana, estou fazendo como se fosse um aquecimento aí para o workshop. Aí depois começa o workshop. A partir do dia 13, eu estou focada para quem está comigo no workshop. Minha dedicação vai ser toda para vocês. Então, respondendo dúvidas, chamando mamães para conversar comigo, fazendo resumos lá das aulas também do workshop, tá? A partir do dia 13, eu estou focada em quem está comigo no workshop. A Veridiana perguntando aqui, bom dia, Juliana, bom dia. Minha filha não aceitou de forma alguma um leite de soja, estou fazendo exclusão de leite devido à esofagite eosinofílica. Ah, tá, Veridiana. Então, esofagite eosinofílica, aí já é uma questão mais específica, né? Se você já tem esse diagnóstico fechado, tem que fazer acompanhamento aí com alergista especialista e com nutricionista especialista. Geralmente é um conjunto de alimentos aí que a gente vai fazendo testes e retirando,
geralmente tem que fazer o tratamento, né, medicamentoso e nutricional em conjunto para que a gente consiga melhora no quadro. Né? Esofagite eosinofílica, gente, é um sintoma bem característico, bem específico assim da alergia, é multifatorial. Então, por isso que tem que fazer, né, todo esse acompanhamento aí muito de perto com o alergista e com o nutricionista. Geralmente compromete crianças um pouquinho mais velhas, pode ser que se alongue aí mais um pouquinho, né, até adquirir a tolerância. E geralmente é um grupo de alimentos, tá, Veridiana? Então, e tem que ver a idade da sua criança aqui, porque leite de soja ou é fórmula, até 2 anos é fórmula, tá, gente? Então, eu não sei aqui qual que é a idade do seu filho, mas tem outras possibilidades. Agora, para essa criança acima de 2 anos, essa dieta, porque geralmente é uma dieta de exclusão um pouquinho maior, ela tem que ser muito bem equilibrada, para que não tenha carência nutricional. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tá bom? A Renata falando aqui, meu bebê tem 1 ano, muita constipação. Aí ela tá dando aqui acho que como se fosse não é manipulado, né? Tamarinho de tamarindo, né? Para ver se solta um pouquinho o intestino. Não tô vendo o resultado. Cuidado, hein, gente? Leia a composição aí dessas. Primeira coisa, se for medicamento, tem que ser prescrito pelo médico. Aí, coisas mais naturais, leiam a composição. Vocês podem tentar melhorar por um lado, vai piorar pelo outro. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Thaís, meu bebê de 3 meses, muita cólica, fica irritada, pouco refluxo, descobrimos a PLV. Mama, né, em aleitamento materno e fórmula. Se tá correto? Eu dei aula sobre fórmula. Thaís, depende. É uma fórmula, essa que você colocou aqui, que pode ser indicada para criança PLV, mas vai depender do momento que a criança está e do grau de sensibilidade dela. Esse tipo de fórmula é extensamente hidrolisada, ainda tem pedacinhos da proteína do leite de vaca, dependendo da criança, pode fazer reação, dependendo, não faz. Então tem que ter acompanhamento para ver como é que a sua criança está, né? Isso é importante. Agora tem que ver, né, como está em aleitamento aí também, se ela reage via leite materno e como está a dieta e os cuidados do dia a dia. Isso faz toda a diferença. Porque às vezes, gente, fica lá, não, né? Tá aí reagindo, a mãe não tá dando conta de fazer a dieta, porque às vezes nem foi informada, né, como fazer, não teve auxílio nenhum, só recebeu lá como eu recebi tira e leite derivados da dieta. Não está muito difícil, essa criança não está estabilizando, a dieta não está funcionando, ao invés de ver o que a mãe está fazendo e ajudar, né? Não, a dieta não está funcionando, vamos entrar com fórmula. Ai, que lindo, vamos entrar com fórmula. Aí, geralmente, pode ser até que não seja a fórmula adequada no momento, a criança continua em reação pela própria fórmula, ou às vezes a fórmula está ok, mas e os cuidados do dia a dia, dependendo do grau de sensibilidade da criança? A criança vai continuar em reação. Então, fórmula, gente, não é solução para tudo. A fórmula existe, ela tem o seu papel e ela é excelente quando bem indicada. Mas o que a gente deve, ao máximo aqui, preservar e tentar manter, né, é o aleitamento materno, porque a gente sabe dos benefícios, principalmente para criança alérgica, é a única substância, alimento, medicamento cientificamente comprovado que acelera o processo de cura. Não sendo possível, a gente vai usar a fórmula mais indicada para aquela criança naquele momento do tratamento. E depois vai evoluindo, tá? Na medida da necessidade e da tolerância. Isso é muito importante, tá? E fórmula, gente, é indicação individualizada. Não posso fazer indicação de fórmula aqui. Eu não sei como é que é o caso de vocês, eu não acompanho, né? Fórmula para criança, PLV, não é a vizinha que prescreve, não é a mãe, não é o pai, não é a sogra. Não é a mãe lá do grupo que tem criança já de não sei quantos anos que é alérgica ou que tem não sei quantos filhos alérgica, não são eles que prescrevem. É o médico ou o nutricionista especializado. Cuidado com isso, cuidado. Quem aqui? A Beatriz. Olá, Juliana, bom dia. Queria agradecer a partir do momento que passei a avaliar minha alimentação e comecei a beber bastante água, o intestino começou a funcionar. Que beleza! Tá vendo, gente? Né? É o que eu sempre falo, nem tudo é alergia, mas quando a gente tem que fazer tudo, né, de forma correta.
para evitar ao máximo de ter que usar medicamento, né? A gente faz o que tem que fazer antes para se certificar que não é alguma coisa antes, porque imagina, era um reajuste ali na dieta. E aí às vezes entra com medicamento e nem precisaria do medicamento porque bastava um ajuste na dieta, né? Então a gente tem que fazer o passo a passo. Então ajusta a dieta, vê o que está acontecendo, faz o que tem que fazer antes. Se não deu certo, aí sim o médico vai avaliar e observar se realmente precisa entrar com medicamento, né? A Zayane perguntando aqui sobre dermatite, em quanto tempo desaparece? Dermatite é multifatorial. Cerca de 30 a 35% das dermatites podem estar ligadas à alergia a alimento. Então, o que a gente tem que fazer? Passo a passo da estabilização. Fazendo isso, estima-se, espera-se que ali 1 mês a 1 mês e meio, mas tem que lembrar que dermatite é multifatorial, então tem que fazer o tratamento da dermatite. E a dermatite, gente, ela pode ir e voltar, tá? Porque ela é multifatorial. Então, às vezes, não é só tirar o alimento. Tem que fazer o tratamento com o alergista, tá? Isso é importante. Hidratar essa pele. É uma pele muito ressecada, muito sensível, né? Preciso de acompanhamento com gastroalergista e nutricionista em caso de APLV, bebê muito irritado, recusando o peito, com muitos gases. Pode ser APLV? Pode. Pode não ser? Pode não ser. Tem que fazer, né, o TPO, que eu vou falar lá no workshop, que é o processo onde o médico vai conseguir fechar melhor esses sintomas, principalmente porque são sintomas que podem estar ligados aí à reação IgE não mediada, não é mediado por anticorpo, então não tem exame nenhum a ser feito, tá? Nem de sangue, nem de pele, nem de fezes. O médico vai fechar, né? O bom médico, o médico especialista, ele avalia a história clínica e vai orientar TPO, teste de provocação oral. É isso que vai fechar o diagnóstico, tá? É o médico que fecha o diagnóstico e aí tanto o nutricionista você vai precisar para te orientar nesse momento aí do fechamento do diagnóstico, porque até fechar o diagnóstico, o que a gente precisa fazer muito bem feito, gente? Dieta e cuidados do dia a dia, né? Quem que vai orientar isso? Nutricionista especializado no tratamento das alergias alimentares, para que você consiga voltar lá no médico depois de 30 a 45 dias, com tudo muito bem feito, para que o médico consiga fechar de forma correta o diagnóstico ou excluir a possibilidade, tá? Então, esse acompanhamento de nutricionista durante o fechamento do diagnóstico, gente, é imprescindível. Mas nutricionista que entenda de alergia, tá? Não vale qualquer nutricionista, não. Já vi muita coisa acontecendo aí, piorando o estado com nutricionista que não é especializado. Então, cuidado com isso também, tá? Para que o médico consiga fechar bem esse diagnóstico e depois o tratamento é a dieta, né? E permanece, dieta e cuidados do dia a dia para estabilizar essa criança, fazer com que ela tenha menos desconforto, volte a mamar, tenha menos gases. Então, tem que investigar para ver se realmente pode ser a APLV ou é uma imaturidade ou está acontecendo alguma outra coisa. O médico vai fazer esse processo de investigação, possivelmente te sugerindo aí a fazer o TPO. A Aline falando aqui que tem 2 crianças, APLV. Bebê com 2 meses e meio, com constipação. Pode ser APLV? Constipação pode ser sintoma de APLV, gente, mas nem toda constipação é APLV. Tem que investigar, né? Vou falar sobre isso no workshop também. Esse processo de investigação. A pessoa está perguntando se existe reação à fórmula de aminoácido. Sim, tá? Não tem proteína do leite de vaca lá. Proteína do leite de vaca não tem. Mas, pelas características fisicoquímicas da fórmula, pode piorar alguns sintomas e pode ter traços de outras proteínas lá.